Brasil, durante muitos anos, viveu um ilusionismo na área política, na área pública, na área econômica, que fez todos nós acreditarmos que tudo ia muito bem, né? Alguns desconfiavam que não iam tão bem assim, como nós da oposição, mas o conjunto da sociedade brasileira acreditava verdadeiramente que o Brasil ia muito bem, né? Quando veio a primeira crise, uma crise que não é conjuntural, é uma crise estrutural, nós percebemos a quantidade de erros que foram cometidos por esse governo, que nos levaram à situação que nós estamos vivendo hoje. Um governo que interpretou a nossa Constituição Federal, na minha opinião, de maneira errada, imaginando que todos os serviços públicos deveriam ser estatais, e caminhou neste caminho. Diferente de nós que defendemos serviços públicos de qualidade, não necessariamente estatais. E o Estado brasileiro foi crescendo, e crescendo mais do que devia e mais do que podia. E a situação que hoje nós vivemos é essa que os prefeitos que estão exercendo o mandato e nós que estamos no Executivo conhecemos. Um Estado que não cabe mais dentro do governo. Um nível de serviços públicos que não cabe mais dentro do nosso orçamento. Então, daqui para frente, o Brasil vai ter que refletir muito sobre qual modelo de governo e de Estado nós queremos e quem nós vamos escolher para exercer esse mandato e quem nós vamos escolher para executar essa tarefa. Não será uma tarefa fácil. Ontem nós estávamos ali em Lins, fazendo a filiação do Rogério, que é o vice-prefeito da cidade, e eu dizia lá em Lins da dificuldade que vai ser conversar com a sociedade brasileira sobre reformas estruturais que basicamente vão retirar na cabeça das pessoas direitos e garantias. Como é que nós vamos dialogar com a sociedade para uma reforma da Previdência, se nós vamos precisar ampliar o tempo de trabalho e se nós vamos precisar nivelar a aposentadoria de homens e mulheres? Não vai ser uma tarefa fácil. Como é que nós vamos discutir com a sociedade brasileira uma reforma trabalhista que parece que a nossa CLT e toda a legislação que respalda a nossa CLT estabelece garantias e direitos ao trabalhador que num primeiro momento vai ser difícil de dialogar e mostrar para eles. Assim não vai dar mais. Como é que nós vamos dialogar sobre uma reforma fiscal, onde basicamente nós vamos ter que fazer uma grande reformulação na plataforma de arrecadação estados, municípios, portanto nós vamos mexer na Federação Brasileira sem ferir suscetibilidades. E o pior, como é que nós vamos dialogar com a sociedade sobre esses temas num curto espaço de tempo? Porque o Brasil não tem tempo a perder nos próximos anos. Nós estamos vivendo o chamado bônus demográfico, que começou em 2002, 2003 e que termina em 2028, 2029. O que é isso? É o momento em que a maior parte da sociedade brasileira está em idade economicamente ativa. Depois de 2028, 2029, o Brasil começa a se tornar um país de pessoas idosas. E a partir daí, gastos com seguridade social e saúde explodem. E se vocês não acumularem, ou nós acumularem a riqueza neste momento, vamos perder o bonde da história. Já estamos perdendo porque estamos na metade do caminho, né? Então, são reformas estruturais difíceis e urgentes. E o governo que assumir o Planalto terá que, de maneira muito clara, conversar com a sociedade. Não vai ser fácil sentar com o nosso funcionalismo público e dizer: estabilidade funcional não é mais possível no nosso país. Ela foi criada na década de 80, justamente para evitar, naquele momento da transição do regime democrático, perseguições de todas as ordens, mas ela hoje está impedindo nós de termos uma política de meritocracia clara no serviço público, que faz com que a gente não possa premiar o bom funcionário ou punir aquele que não cumpre com as suas funções. Então, é disso efetivamente que nós vamos ter que tratar no Brasil nos próximos anos. Não dá mais para lateralmente discutir os problemas brasileiros. E tudo isso precisa ser feito num ambiente democrático, com as figuras representantes da sociedade. Portanto, o sistema eleitoral que nós temos está em vigor e é através dele que as pessoas vão se eleger para promover essas mudanças e essas reformas. E eu digo isso porque amanhã é um dia histórico para o Brasil, será um dia histórico, que é o dia que eu imagino nós teremos uma manifestação de indignação da sociedade que vai bater todos os recordes.
mas nós não podemos nos resumir a essa manifestação. A sociedade precisa, além dessa manifestação, entender que o papel dela, neste ano de 2016, na hora do exercício do seu voto, vai ser fundamental para a escolha de bons representantes que terão pela frente essa missão árdua de discutir um novo Brasil. Nós tivemos um exemplo em 2013, que foram as manifestações em São Paulo, até agora as maiores da história do Brasil, uma manifestação contra maus serviços públicos, contra a tarifa de transporte público, e em 2014 nós tivemos uma eleição. O que aconteceu na eleição de 2014 de diferente em relação às eleições anteriores? Absolutamente nada. Os deputados federais, meus colegas, tiveram um índice de renovação similar aos mandatos anteriores. A eleição nacional empatou, mas continuou nas mãos do PT. Eu estou dizendo isso porque é fundamental as pessoas saberem que neste ano de 2016 a oportunidade de manifestação vai chegar em outubro. E aí a atenção do eleitor com a escolha do vereador, com a escolha do prefeito, vai ser importante para que a gente possa melhorar a classe política e os representantes para que eles possam promover essas mudanças estruturais. Acho que isso vai acontecer. E acho que principalmente isso acontecerá nas grandes cidades, nas médias cidades, onde efetivamente a mobilização da sociedade está presente, como Rio Preto e outras cidades. Mas nas pequenas cidades, aqueles que exercem mandato e que não têm essa consciência de que efetivamente o mundo está mudando, nós vamos tomar um cartão vermelho nessas eleições. Por isso, nós temos que saber claramente comunicar com a sociedade as nossas intenções, comunicar os nossos projetos e principalmente dizer como cada um quer alcançar esses projetos, como cada um vai fazer efetivamente para contribuir com a melhoria de vida das pessoas. E eu acho que essa eleição se trata muito disso, né? Uma eleição que tem uma interrogação muito grande pela frente. Políticos mais experientes ou menos experientes não têm a menor ideia do que vai acontecer no mês de outubro. Se a gente olhar um pouco depois da palestra do Porto, nós vamos ter mais preocupação ainda, porque a legislação eleitoral sofreu uma mudança grande, que foi feita às pressas pela Câmara Federal, e eu estava lá, por acaso exercendo o mandato no ano passado, e que foi-se alterado muitas das regras eleitorais. Então tudo aquilo que a gente sabe de campanha, deixa de lado e tem que aprender de novo, né? Porque a regra é completamente diferente. Uma campanha curta, de 45 dias, que na minha opinião nada vai ser feito ou pouco vai ser decidido nesses 45 dias. O que vem antes é que, na minha opinião, é o fundamental. Não só do exercício legítimo e liberado de uma pré-campanha, mas principalmente da história de vida, das propostas, da conduta dos pré-candidatos. Eu acho que é isso que vai valer muito nessa eleição de 2016. Não pretendo disputar nada nesse ano, então eu vou assistir ao lado dos meus companheiros e participar com muita atenção e com muita apreensão esse processo eleitoral. Não vai ser fácil. Os prefeitos e vereadores serão as cobaias de um novo processo eleitoral, de um novo sistema eleitoral que precisa ser construído pelo país. Aparentemente, o sistema não mudou, mas na realidade ele mudou e mudou bastante, porque mudou na percepção da cabeça das pessoas, na percepção da sociedade. Então eu não quero aqui tomar muito tempo, eu estou muito mais aqui para ouvir o Porto e a Cris sobre aquilo que eles vão discorrer. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, agradecer a amizade, a solidariedade. Eu sou um eterno devedor de todos vocês que estão aqui presentes, pessoas que ao longo da minha vida colaboraram com a nossa carreira, que estão comigo às vezes desde a minha primeira campanha, que se somaram na última eleição. Eu tenho procurado exercer os cargos que eu ocupo com muita dedicação, né? Acordando cedo, dormindo tarde, porque é só dessa forma que eu entendo que as pessoas têm as suas expectativas atendidas. Não tem milagre, não tem mágica, né? As pessoas se dividem entre aquelas que se dedicam, trabalham e se cercam de boas pessoas e aquelas que se acomodam, né? Eu prefiro estar do time do lado de cá, né? Procurando ajudar nesse momento o nosso Estado com o governador Geraldo Alckmin, que
é um grande político, é um professor de todos nós, um homem que nos inspira a todo momento pela capacidade que ele tem de superar os problemas, um homem que viveu uma tragédia familiar no ano passado e que superou essa tragédia se dedicando ainda mais ao serviço público, né? E o Geraldo, sem dúvida nenhuma, é alguém que a gente tem que a todo momento reverenciar pela capacidade de trabalho que ele tem, de superação e principalmente pela vocação e espírito público que o governador a todo momento demonstra nas suas atitudes, seja em atitudes mais simples, seja em decisões mais complexas. O governador, sem dúvida nenhuma, tem uma tarefa árdua pela frente, que é administrar esse estado nesses próximos 3 anos. O estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, é o estado mais forte do país, mas é aquele que mais sofre numa crise econômica. A arrecadação de São Paulo derrete mais rápido do que os outros estados. É o primeiro que entra na crise e entra muito forte. Vocês estão vendo aí os indicadores de atividade industrial, e é aqui que estão instaladas as principais indústrias do estado, do Brasil, né? E São Paulo, sem dúvida nenhuma, tem as suas dificuldades na crise econômica, mas tem alguém experiente com a capacidade de superar, né? Volto a dizer, não será feito milagre nesses próximos 3 anos. Nós teremos uma crise instalada até o ano de 2018, no mínimo. Uma recuperação de um PIB per capita, segundo a FIPE, só em 2021. Né? Então, nós teremos anos e anos pela frente de uma série de questões a serem discutidas e que, se nós não agirmos rápido, o tempo vai passar e o Brasil fica para trás. Isso tudo está nas nossas mãos, né? Se a sociedade tem responsabilidade, nós temos mais responsabilidade ainda, porque pedimos votos, nos elegemos e somos representantes, não somos representados, né? Então, seja representante, seja representado, tem um compromisso muito grande com o país e todos nós precisamos estar juntos e sintonizados para buscar aquilo que a gente entenda ser o mais adequado para o futuro da nação. Por isso eu quero agradecer mais uma vez a presença e dizer que eu estou muito feliz de ver tantos amigos e amigas aqui, ouvir o Ricardo, ouvir a Cris e depois continuar com o café, com as fotografias e com o bate-papo. Muito obrigado.